Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal, meus amigos. Depois de mais um jogo tenebroso do Vasco aí, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Vasco igualou ao Sport, meu amigo, em termos de derrotas aí no Campeonato Brasileiro. Após quase um mês treinando, o Vasco voltou jogando um futebol horroroso, sem condições alguma de um time profissional entrar em campo da maneira que o Vasco entrou ontem. E para piorar a situação ainda, o Felipe Coutinho, que só foi renovar o contrato, voltou a ficar bichado novamente, né? Vamos falar do desfalque desse jogador que não vai jogar a Sul-Americana, vamos falar também dos próximos jogos, e o Admar Lopes vai ter muito trabalho, meu amigo. Tá nítido para todo mundo que se não reforçar o Vasco, vai lutar para não cair de divisão até o dia 21 de dezembro, que é quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do canal. Quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores, e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. Bom, pessoal, com a derrota ontem para o Botafogo, o Vasco estacionou na 14ª colocação com apenas 13 pontos conquistados, a 2 pontos apenas da zona do rebaixamento. O Vasco fez um péssimo jogo ontem, vendeu o mando de campo, para zero surpresa das pessoas. A diretoria do Vasco meio que passando a mensagem para o torcedor que vender jogo é extremamente necessário para a saúde financeira do Vasco, mas que gastar 16 milhões ou mais do que isso no Benjamin Garré, um jogador reserva do Vasco, é uma coisa normal, que está dentro do planejamento do Vasco, E sem falar de outros péssimos jogadores que essa diretoria rasgou dinheiro literalmente. Essa é a frase a se definir as contratações do Vasco, rasgando dinheiro aí, mostrando para o torcedor a total incompetência dessa diretoria que acertou pouquíssimo em contratações, muito pouco, pelo dinheiro que foi investido nos reforços que o Vasco trouxe desde a gestão Pedrinho. A assertividade foi mínima. Eliel Moreira e alguns outros ali que quebra galho dentro do campo, O Coutinho aí está mostrando mais uma vez que é um jogador que tem gravíssimos problemas físicos, está fora do jogo da Sul-Americana, não vai sequer viajar com a delegação do Vasco, não viajou, o Vasco já está lá em Quito, voltou para o Rio de Janeiro devido a uma lesão e daí se queixar de dores. Ainda nem foi detectada uma lesão mais grave no jogador, mas ele está se queixando de dores. O torcedor ficou claramente revoltado, mano. O cara ficou um mês parado. No primeiro jogo ele já estourou, mano. No primeiro jogo ele já teve uma lesão. O torcedor não sabe o que essa diretoria planeja fazer. O Vasco está caminhando sim para lutar até o fim do Campeonato Brasileiro para não cair de divisão. A atuação ontem contra o Botafogo foi ridícula, sem ritmo de jogo. Por que essa diretoria não teve a capacidade de marcar pelo menos 2 amistosos para o Vasco? O amistoso que conseguiu marcar estranhamente foi desmarcado aí pelo próprio Vasco. Certamente aí é uma situação complicadíssima, a gente não sabe qual o futuro do Vasco. Eu temo pelo pior na Copa Sul-Americana. Não ficarei surpreso se o Vasco voltar para o Rio de Janeiro tomando 4-5-0 lá do Independiente Del Valle, jogando na altitude, mano. Jogando na altitude que esse time morto que jogou a nível do mar contra o Botafogo ontem, imagine na altitude contra o Independiente Del Valle, Sinceramente, eu não vejo um prognóstico positivo para o Vasco na Sul-Americana. Não vejo um futuro próspero para o Vasco na Sul-Americana. Eu acho que o Vasco não terá condições de eliminar o Independiente Del Valle, que perdeu, se eu não me engano, 1 ou 2 jogos somente durante todo esse período que o Vasco ficou sem jogar. Eles estavam atuando, os caras estão com ritmo de jogo e jogando na altitude, tem tudo para passar o caminhão, amassar o Vasco no jogo aí de terça-feira, às 9h30 da noite, lá em Quito, E do que foi o jogo de ontem, está explícito para todo mundo que se o Vasco não contratar zagueiros, o Vasco vai sofrer muito nesse Brasileirão, vai tomar gol de todos os times aí que jogam a Série A e vai perder a grande maioria dos jogos quando não joga em São Januário. Eu vi muito torcedor comentando, mas se o jogo fosse em São Januário aí, seria diferente. Pelo que o Vasco jogou ontem, o Vasco perderia em São Januário. São Januário não iria fazer diferença alguma no jogo de ontem para essa derrota aí do Vasco contra o Botafogo. O Botafogo nem forçou para ganhar do Vasco. Ainda perdeu um caminhão de gols, era para ter sido 5-6 para o Botafogo, com uma certa naturalidade, devido aos erros grosseiros técnicos, erros defensivos e também erros de fundamento de alguns jogadores, E claro, sem falar o ritmo de jogo, que o Vasco não tinha ritmo de jogo algum, achando que só treinamento iria fazer esse time jogar sem ter algum ritmo, Não marcaram amistosos, não jogou contra ninguém, era melhor ter jogado ali, até mesmo contra o Olaria, contra algum outro timinho do Rio de Janeiro que estava ali fácil ali para o Vasco, do que ficar parado como o Vasco ficou, Vamos ver o que vai acontecer nessa Sul-Americana. Eu temo pelo pior, não acredito em classificação, pode xingar aí, pode achar aí, você clubista, acha que esse timeco do Vasco tem condições de vencer o Independiente Del Valle
lá no Equador é tentar voltar vivo, mano. Essa é a única esperança, não dá para confiar nesse time do Vasco, não dá para achar que esse time do Vasco é capaz de vencer o Independiente Del Valle lá no Equador, na altitude. Em São Januário, talvez possa ser que o Vasco tenha alguma chance, porque já ter jogado 3 jogos, né? Quando voltar o jogo de volta na semana que vem, sem ser nessa semana agora, na próxima semana. Certamente aí é uma situação complicada, não vejo um futuro próspero para o Vasco na Sul-Americana. Deixe nos comentários aí o que você achou do jogo de ontem, se você acredita que esse timeco do Vasco tem chance de passar de fase na Sul-Americana, o que eu acho bem difícil de acontecer. Bom, e os próximos jogos do Vasco, como eu falei, vamos ter pela frente o Independiente Del Valle na próxima terça-feira, às 9h30 da noite. Esse jogo terá transmissão do SBT. Depois, no dia 19, voltamos aí para o Campeonato Brasileiro, jogando em São Januário, no sábado aí, às 5h30 da tarde, contra o Grêmio. Jogo aí, o Vasco é mandante, esperamos que enfim o Vasco vença jogando em casa, né? E depois vamos ter de novo um jogo em São Januário, um jogo de volta na Sul-Americana, dia 22, contra o mesmo Independiente Del Valle. Eu disse esperando um milagre para que o Vasco ainda esteja vivo na Sul-Americana, né? Que tenha perdido de pouco para o Independiente Del Valle. Sem falar que ainda depois, na sequência, vamos ter Internacional e também CSA, tanto para o Brasileiro e também Copa do Brasil. O Internacional será no dia 27 e a Copa do Brasil fora de casa será no dia 30 de julho. Comenta aí o que você acha desses próximos jogos do Vasco. Você acha que o Vasco tem condições de vencer pelo menos 1 ou 2 desses jogos aí? Bom, e ontem durante o jogo ficou nítido aí que a incompetência da diretoria do Vasco vem falando muito alto em termos de não contratações, né? O Vasco não conseguir fechar com reforço. O Diniz falou sobre isso no fim do jogo. A expectativa dele, claro, era ter reforço aí durante essa pausa do Mundial. O Vasco só acertou a contratação de um jogador e ainda um volante, que não chegou 100% e sequer ainda foi anunciado oficialmente pelo Vasco. O Vasco não anunciou oficialmente o Thiago Mendes, né? Tá tudo certo ali, mas ainda não foi anunciado ele ali vestido com a camisa do Vasco, ele ali já com um contrato assinado, ainda não foi anunciado isso ainda. Só foi anunciado lá o pré-acordo do Vasco com o jogador na chegada dele ao Rio de Janeiro. É o único reforço que temos até agora. O Vasco precisa de pelo menos um zagueiro titular, um zagueiro para pagar R$1 milhão. Se não trazer um zagueiro para pagar R$1 milhão, nem traz, mano. Porque esses zagueiros aí vão entregar todos os jogos. Se for para trazer zagueiro nível Lucas Freitas, nível João Vitor, nível Lucas Oliveira, Maurício Lemos e por aí vai. Esses jogadores todos que já estão no Vasco, é melhor nem contratar. Porque você está contratando, enchendo o time, inchando o elenco de péssimos jogadores e não consegue ter um padrão ali, não consegue ter um que se destaque. O João Vitor ganha 900 mil no Vasco e não joga nada, é um dos piores jogadores do Vasco, não um dos piores jogadores titulares, e sim do clube como um todo, do elenco como um todo. Ele é nível Jean Davi, meu amigo, para você ter ideia, em nível técnico, em comparação de nível técnico. É um zagueiro horroroso, um dinheiro jogado no lixo pela CSA7 Partners e pelo seu Alexandre Matos, que quis levar esse jogador medíocre para o Cruzeiro e o Vasco não quis liberar. Uma vergonha o que fez a diretoria do Pedrinho, na época o Marcelo Santana e o próprio Felipe. Deveria ter vendido esse jogador horroroso do Vasco. É um zagueiro que falha em todos os jogos do Vasco, ele falha. Ele não tem capacidade técnica nenhuma de ser jogador de futebol. Infelizmente, ainda segue como o principal zagueiro do Vasco. É um absurdo, né? Por aí você vê a falta de atitude dessa diretoria que contratou um caminhão de reforços aí, jogou um monte de dinheiro no lixo e não trouxe um zagueiro titular para o Vasco. E com certeza aí, se o Admar Lopes não começar a trabalhar, não tiver criatividade em contratar jogadores aí, tem jogador livre no mercado que se encaixa no time do Vasco. Tem jogador que pode chegar aí, vestir a camisa e ser titular. Vou até fazer um vídeo no meu outro canal lá, do Showball lá, onde tem jogadores sem time. Sempre é um sucesso lá no meu outro canal. Fazendo a pesquisa, eu vi muitos jogadores que se encaixariam perfeitamente no time do Vasco. E claramente a diretoria do Vasco não tem atitude alguma de tentar contratar jogadores aí, de tentar fazer um esforço para você trazer um jogador de um peso maior, de pagar um salário maior realmente para um zagueiro, para ser titular e xerifão da zaga. Se você tira Jean Davi, tira Garré, Esposa, tira outros jogadores que não vêm jogando nada do Vasco, já libera um espaço gigantesco na folha salarial. Nem criatividade para negociar jogadores essa diretoria tem. É um absurdo, né? É uma incompetência de uma maneira absurda aí, essa diretoria do Pedrinho. O Admar Lopes está chegando agora, está tentando aí fazer o que ele pode, tentou fechar aí, fechou a contratação do Thiago Mendes, mas o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem criatividade. O dinheiro que teve, jogou no lixo com Lloyd Augusto, com Benjamin Garré, com Jean Davi, com Maxime Domingues, nem tá mais no Vasco e por aí vai, né?
Um monte de jogador fraco que essa diretoria contratou, mais erros do que acertos, né? Se não acertar agora nas contratações, o Vasco, como eu disse, vai lutar até o dia 21 de dezembro para não voltar para a segunda divisão e jogar a sua 6ª Série B na história. Deixa nos comentários se você acredita que essa diretoria terá capacidade de contratar reforços para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ao desabafo aí, porque ninguém aguenta mais essa péssima fase do Vasco. O torcedor não tem paciência mais, mano. Não adianta. Parou esse Mundial aí. O torcedor estava vivendo estado de euforia depois de uma vitória contra o fraquíssimo São Paulo. Foi amassado ontem como uma sardinha pelo Flamengo. Certamente aí não é de se comemorar 3-1 mais em cima do São Paulo. O São Paulo tem um time inferior ao do Vasco hoje, né? E essa foi a única vitória que o Vasco conquistou fora de casa contra um time que também vai lutar para não cair de divisão. É isso aí, pessoal. Valeu demais. Tamo junto. É nóis.